Hoje a gente vai mergulhar num lado obscuro da história, um lado que muitos preferem esquecer. Prepare-se para descobrir os segredos mais sombrios da humanidade, aqueles que te fazem questionar a própria natureza humana. Então, respire fundo, prepare o estômago e vamos nessa viagem macabra pela história. Imagine só, a Europa medieval, um lugar já difícil de se viver, com pouca higiene e muita superstição. De repente, surge uma doença misteriosa e devastadora. Estamos falando da peste negra, uma pandemia que assolou o continente no século XIV. As pessoas morriam em questão de dias, com os corpos cobertos de feridas negras e dolorosas. A peste negra dizimou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa, quase metade da população da época. Um lembrete brutal da fragilidade da vida humana diante da fúria da natureza. A fé, muitas vezes vista como um farol de esperança, também pode ser usada como um instrumento de terror. É o caso da Inquisição Espanhola, um período sombrio que se estendeu por séculos, a partir do século XV. A Inquisição, em nome da Igreja Católica, perseguiu e torturou milhares de pessoas acusadas de bruxaria, judaísmo secreto e outras heresias. Os métodos de tortura eram cruéis e desumanos. A fogueira, o garrote, o potro, a roda. As vítimas, frequentemente inocentes, eram queimadas vivas em praça pública, um espetáculo macabro para servir de exemplo, um período que nos faz questionar os limites da fé e da justiça. O século XX, apesar de todos os avanços tecnológicos, também foi palco de uma das maiores atrocidades da história, o Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista, movido por uma ideologia racista e doentia, promoveu o extermínio sistemático de judeus na Europa. Milhões de judeus, mas também ciganos, homossexuais, deficientes físicos e outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas, foram confinados nesses campos, submetidos a trabalhos forçados, tortura e morte. Crianças, mulheres, idosos, ninguém era poupado da fúria nazista. O Holocausto resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus, um terço da população judaica mundial na época. Uma cicatriz profunda na história da humanidade, um lembrete constante da importância de combater o ódio, o preconceito e a discriminação em todas as suas formas. 6 de agosto de 1945, uma data que jamais será esquecida. Neste dia, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica da história sobre a cidade japonesa de Hiroshima, mudando para sempre o curso da história. Em um instante, a cidade se transformou em um inferno de fogo e destruição. A explosão vaporizou tudo em um raio de quilômetros, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. A bomba atômica em Hiroshima não foi apenas um ataque militar, mas um ato de terror inimaginável, com consequências devastadoras para a população civil. Um lembrete constante do poder destrutivo da tecnologia e da necessidade urgente de paz e desarmamento. Durante séculos, o Oceano Atlântico foi palco de uma das maiores tragédias da história, o tráfico de escravos africanos. Milhões de africanos foram arrancados à força de suas terras natais, acorrentados, açoitados e transportados em condições desumanas para as Américas. Nos navios negreiros, o sofrimento era constante. Homens, mulheres e crianças amontoados em porões escuros e fétidos, sem espaço para respirar, sem comida, sem água, sem dignidade. Muitos morriam durante a travessia, vítimas de doenças, fome, sede ou da violência dos traficantes. Os que sobreviviam à viagem enfrentavam um destino cruel nas Américas. O tráfico de escravos africanos deixou uma ferida profunda na história da humanidade, um legado de racismo, desigualdade e injustiça que ainda hoje precisa ser enfrentado. Em 1994, o mundo assistiu horrorizado ao genocídio em Ruanda,
um dos episódios mais brutais da história recente. Em apenas 100 dias, cerca de 800 mil pessoas, a maioria da etnia Tutsi, foram massacradas por extremistas Hutus. O ódio étnico, alimentado por anos de propaganda e discriminação, explodiu em uma onda de violência incontrolável. Mulheres eram estupradas, crianças eram assassinadas na frente de seus pais, e corpos se amontoavam nas ruas, criando um cenário de terror inimaginável. Um alerta para a importância do diálogo, da tolerância e da necessidade de combater o discurso de ódio antes que seja tarde demais. Imagine um país rico em terras férteis, conhecido como o celeiro da Europa, sendo devastado pela fome. Foi o que aconteceu na Ucrânia, entre 1932 e 1933, durante o regime soviético de Stalin. O Holodomor, que significa matar por fome, foi uma fome provocada pelo governo soviético que matou milhões de ucranianos. Camponeses foram forçados a entregar suas colheitas, suas terras e seus animais ao Estado, sob a promessa de um futuro melhor. Sem comida, as pessoas começaram a morrer de fome nas ruas, um crime contra a humanidade que permaneceu por muito tempo encoberto e negado, mas que jamais será esquecido. A Guerra do Vietnã, um conflito que se estendeu por quase 2 décadas, deixou cicatrizes profundas não apenas no Vietnã, mas também nos Estados Unidos e no mundo. Soldados americanos, enviados para lutar em um país estrangeiro, enfrentaram um inimigo invisível em meio à selva densa e implacável. As táticas de guerrilha do Vietnã do Norte, os bombardeios constantes e o uso de armas químicas, como o Agente Laranja, transformaram a guerra em um inferno na terra. Milhões de vietnamitas, incluindo mulheres e crianças, foram mortos, feridos ou deslocados pelos combates. A Guerra do Vietnã foi um fracasso militar e político para os Estados Unidos, um conflito que gerou traumas profundos em seus veteranos e dividiu a nação. Um lembrete dos custos humanos da guerra e da importância da diplomacia e da paz. Em 1937, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a cidade chinesa de Nanquim foi palco de um dos episódios mais brutais da história, o Massacre de Nanquim. Durante 6 semanas, o exército japonês, movido por um nacionalismo fanático, cometeu atrocidades inimagináveis contra a população civil. Centenas de milhares de chineses, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram massacrados a sangue frio. Os soldados japoneses, tomados por uma fúria incontrolável, estupraram, torturaram, mutilaram e mataram indiscriminadamente, transformando a cidade em um verdadeiro inferno na Terra. O número exato de vítimas ainda é incerto, mas as estimativas variam de 200 mil a 300 mil pessoas. Um lembrete da importância de se preservar a memória histórica e de se lutar contra o revisionismo e a negação. A Guerra Civil na Síria, iniciada em 2011, desencadeou uma das maiores crises humanitárias do século XXI, a crise dos refugiados sírios. Milhões de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas, em busca de segurança e de um futuro melhor para seus filhos. Imagine ter que abandonar tudo, sua casa, seus bens, sua família, sua vida, para escapar da violência, da perseguição e da morte. Essa é a realidade enfrentada por milhões de sírios que arriscam suas vidas em travessias perigosas pelo mar Mediterrâneo, em busca de refúgio em países estrangeiros. Muitos morrem afogados durante a travessia, vítimas de embarcações precárias e de traficantes de pessoas. A crise dos refugiados sírios é um desafio global que exige uma resposta humanitária urgente e coordenada. E aí, depois dessa avalanche de fatos históricos chocantes, fica a pergunta: como podemos evitar que a história se repita? Esses fatos são um lembrete sombrio do que a humanidade é capaz, da capacidade humana para o bem e para o mal. Cabe a nós, como cidadãos do mundo, conhecer o passado, entender os erros que foram cometidos e lutar para que não se repitam. Lembrando sempre que a tolerância, o respeito e a empatia são as armas mais poderosas que temos para combater o ódio, o preconceito e a violência.